dia, boa tarde ou boa noite. Está começando o Farofa Cult. Esse podcast para você se divertir e pôr a mão na consciência, ou tudo ao mesmo tempo. Eu sou Michelle Ezaquiel e estou acompanhado dos meus amigos. Oi, meus amores, meu nome é Lucas Soares e estou no hype do trailer de House of the Dragon. Vem muito aí. E é isso, agosto chega, por favor, que eu não vejo a hora de ver essa série. Oi, gente, aqui é a Joana e eu só queria dizer para certas pessoas que nem tudo é sobre elas. O veneno, ela jogou o veneno, ela já começou assim, ó, galera. Já começamos no alto. Oi, pessoal, aqui é o Matheus Vinícius e, assim como o Soares, acabei de assistir o trailer e estou apaixonado já por certos personagens. E vamos lá, a gente tem coisinhas para falar hoje. Tem Joana mandando muito shade ainda por hoje. Então vamos aos avisos de sempre. Enquanto a gente não começa, vai lá seguir o Farofa Cult no Instagram, no @farofacult.pod. E não esquece de nos ranquear no seu streaming favorito. Aquelas 5 estrelas no Spotify faz toda a diferença. E vamos às pautas? Toda hora surge uma série adolescente nova. O contexto geralmente é parecido. Os personagens estão no ensino médio vivendo suas primeiras experiências intensas da vida. Os enredos rondam temas que vão desde a primeira vez fazendo sexo até o primeiro contato com as drogas. Rapidamente é possível listar Euforia, Elite, Sex Education e The Generation. Depois de tantas produções que demonstram uma adolescência inconsequente com poucos tabus, uma nova percepção tem surgido. Seriam essas cenas explícitas um excesso ou apenas uma representação da realidade? Na internet tem surgido até um movimento para que os streamers adicionem um botão para pular cenas de sexo e nudez ou alguma forma de aplicar uma censura. Então, pessoal, vocês acham que existe um conservadorismo surgindo ou é mais uma sensatez mesmo nesse debate? Então, eu acho as estratégias, né? Essas estratégias que o pessoal tá bolando aí, né? De alguma censura ou de botão, acho um pouco absurdo, assim, né? Eu acho que quando tá no processo de escrever uma série, especificamente, ou escrever um filme, enfim, né? Uma produção de arte, de cultura, geralmente as cenas estão lá por algum objetivo, né? Ou para dar a intensidade da situação, ou para revelar alguma coisa dos personagens que estão em cena, né? Então, acho que o modo como esse modo meio radicalizado, não sei se radicalizar é uma palavra um pouco pesada, mas esse modo de deixar a decisão na mão da pessoa, assim, é meio que esterilizar o mundo, assim, meio que esterilizar a arte, assim. Ela serve para exatamente para suas funções. Mas acho que é um pouco interessante a gente parar para discutir sobre a possibilidade de excesso, né? Porque aí a gente pega Elite, né, e é uma pataquada, né? É, tem muita cena de excessos, né, vamos dizer assim, que não precisavam estar lá, né? É uma cena meio que já que o povo gosta, vou colocar, né? Não é uma coisa muito artística. Acho que é isso. Acho que é mais industrial do que artístico. Olha, eu vou discordar do Matheus. Eu não acho que o botão seria uma censura, porque apertaria quem quer, né? Eu acho que isso vai muito da pessoa, do qual ela se sente confortável com aquele tipo de cena. Eu acho que é mais um reflexo de que muitas pessoas, e eu não acho que são apenas os jovens, mas, de modo geral, as pessoas, às vezes, elas, sei lá, só querem sentar para assistir uma série legal e tem muitas cenas explícitas que, às vezes, estão ali só para chocar ou dar o que falar, sabe? Tipo, é muito assim, tem muita série que é vendida por ter um conteúdo sexual, apelo sexual muito forte. Aí eu fico pensando o quão sério seria aquela produção se um apelo dela é voltado para a questão sexual, é o que aconteceu com Verdades Secretas 2. Todo o marketing dela era voltado para as cenas picantes, e a gente viu que foi aquela bomba, né?
Elite também é muito conhecido por isso. Então, eu acho que não é deixar de ter, mas não resumir uma produção àquilo. Por exemplo, Euphoria, que tem muitas cenas mais fortes, né, nesse sentido, só que ninguém cansa da série, porque ela não é só isso, né? Ela trabalha os personagens têm desenvolvimento, a história é muito boa, então, enfim, eu não acho que seja um conservadorismo, assim, eu acho que é mais um cansaço mesmo. Agora, claro, tem pessoas que são conservadoras, e aí isso por N motivos, elas podem ser conservadoras na vida toda delas, entendeu? Mas eu acho que essa problematização dos excessos não é você querer colocar o sexo novamente como um tabu. É mais porque às vezes, tipo, sei lá, enjoa, sabe? A questão da censura, né, quando fala da censura, eu vi umas matérias na Veja, uma matéria na Veja, né, que uma das sugestões da pessoa entrevistada, enfim, dos internautas, era colocar uma tela preta e só ser o ouvido, né? Porque muita gente fala de diálogos nessas cenas, né? Game of Thrones inventou praticamente essa ideia, lançou essa ideia, praticamente, né? Então, tem muita cena que é necessária, mas o pessoal lá bota que a tela fica preta e você só ouve o diálogo, assim. Eu acho meio bizarro esse tipo de coisa. Estava me perguntando, né? Essa questão de. Eu vejo um pouco como uma censura, assim, porque é isso, acaba que a cena perde é, além do diálogo, né? Assim, eu acho que vai ficar muito estranho você ouvir só uma cena de sexo, vendo ela, só ouvindo aquele diálogo, acho que vai ficar perdido, né? Você vai perder um pouco do sentido da história, ou você minimamente ele censuraria os roteiristas para poder pensar inteiro em que, sei lá, durante a cena, o diálogo que houvesse ali durante aquela cena de sexo não fosse tão importante para o todo da história. Enfim, eu acho que você limita. Eu não gosto muito dessa ideia. Sobre a questão das séries que são produzidas pelo, né, sexual muito grande, né? Tipo, Sex Education, mas a Sex Education se também não tivesse pelo sexual, isso é meio estranho, né? A, a série é para isso, né? Falar sobre essas descobertas sexuais na adolescência. Mas, sei lá, Verdades Secretas, né? Que foi, eu acho que hoje, assim, mais atual, eu acho que é o que mais focou o marketing, né? Nessa questão do sexo. É, cara, via quem queria, sabe? Você botava para ver Verdades Secretas, você sabia que ia ter sexo. Então, é o público que aquela produção escolheu atingir, o público que está disposto a ver essas cenas. E se você não está disposto, você não vê. Entende? Então, eu não gosto muito dessa ideia. Eu acho que é um pouco, talvez, sei lá, de retrocesso, porque não acho que uma produção deixe de ser boa por ter cenas de sexo. Game of Thrones não teria. Eu não vi, mas assim, não teria o sucesso que teve, porque mesmo eu sem ver, eu sei da quantidade de sexo e tudo da série, né? Porque todo mundo falava disso, então, na época, no final da série, enfim. Então, eu acho que meio bobeira pensar num botão que pule a cena, porque eu acho que você vai perder, sim, liberdade criativa e, sei lá, botar um tabu numa coisa que, gente, pelo amor de Deus, para a gente existir, alguém teve que fazer sexo, né? A gente não chegou aqui pela cegonha. Então, né, vamos normalizar mais um pouco a questão dos corpos, enfim. Não, eu acho que Sex Education super cabe, assim, e muitas outras séries também, entendeu? Eu não me sinto desconfortável com esse tipo de cena, mas eu entendo pessoas que se sentem desconfortáveis quando em relação a excessos. Porque, tipo, eu não me sinto desconfortável, mas eu fico tipo, ah, ela vai de novo, mais uma trepada, sabe? Tipo, e tem séries que eu não consigo acompanhar por causa disso. Eu nunca consegui acompanhar Elite porque eu acho, tipo, muito tosca. Verdades Secretas pra mim também era uma coisa muito louca, sabe? Assim, tipo, é uma coisa que chegava a ser meio patético. Então, eu acho que algumas problematizações vão aí para esse rolê de uns excessos apelativos, entendeu? Sim, E o negócio do botão aplica quem quiser, sei lá, né?
Mas, enfim, Sim, eu entendo essa questão do excesso, né? Que incomoda, etc. Mas é isso, tipo, quem, quem assiste Elite sabe que vai ter sexo a cada, sei lá, 5, 6 minutos. De Verdades Secretas também sabe. É que nem você falou, você não gosta, você não consegue assistir, você não assiste, sabe? Eu gosto muito disso. Acho que a pessoa procurar o que se te satisfaz plenamente, ou minimamente plenamente, né? Porque eu não vou querer ver ele, eu não vou querer ver uma história recortada, sabe? Eu acho que esse botão de você tampar a cena não é que nem o botão que a gente tem de pular os créditos, né? Que até quando teve o botão, rolou aquela, poxa, cara, acho que o cara que criou todo, que assim, dá trabalho criar o vídeo ali de créditos de uma série, de um filme, etc e tal. E aí você só aperta o botão e pula. A pessoa ficou realmente com cara de tacho. Acho que, assim, os créditos, eles não fazem parte da história, tá ligado? E aquela cena de sexo, se você se propõe a ver, se você se propõe a ver o que quer que seja, ela faz parte da história, sabe? É tipo 365, aquele filme, acho que é 365 dias, DNI, sei lá. Enfim, Acho que é DNI. acho que é DNI, né? Então, cara, se você foi ver, eu fui ver, porque todo mundo tava falando, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu peguei e fui ver, mas eu fui ver sabendo que eu ia ver sexo 24 horas, assim. Se eu não quisesse ver, era só eu não apertar o botão para ver, tá ligado? Então, eu acho que na maioria das vezes o conteúdo, quando chega pra gente hoje em dia, ele já chega meio que com uma sinopse já que você recebe, não é nem por parar e ler de fato a sinopse do conteúdo, mas da internet. Então você já vai sabendo minimamente o que você vai ver, né? Se você foi ver Buzz Lightyear, você sabia que ia ter um beijo lésbico. Assim, a gente já vai sabendo o que vai estar passando ali, as maiores polêmicas, né? Entre muitas aspas. Então, vai porque quer. Assiste porque quer. Mas aí eu acho que você colocar esse botão, assim, para mim, eu não consigo entrar na minha cabeça. Você limita a liberdade criativa dos roteiristas, dos diretores, que eles vão pensar em cenas que, assim, realmente vai ser uma cena sem necessidade, que só vai colocar aquela cena ali para complementar, mas muito entre aspas, porque vai ter que perder valor de diálogo ali, né? Porque já que vai pular. Enfim, eu acho meio besteira. A gente, em 2022, está pensando em pular cenas de sexo. Acho que se te incomoda tanto, só não vejo. eu achei engraçado uma pessoa falando que os jovens estão ficando mais conservadores, assim. Não acredito muito nisso, não, porque tem os jovens que são conservadores, mas aí você tem que levar em consideração o contexto social, às vezes é uma pessoa criada na igreja e tal. Mas eu acho que boa parte dos jovens hoje, eles não estão tão conservadores. Inclusive, eu acho que a gente tem uma geração aí bem mais mente aberta para muita coisa. Então, essa coisa de que a juventude está ficando mais conservadora, eu acho que é um pouco equívoco, sabe? Isso eu também concordo. Também não, assim, pelo que eu vejo de juventude hoje em dia, eu não vejo muito esse movimento conservador, não. É lógico que tem, né? Porque é isso, a galera que foi criada dentro de igreja, né? Tudo ali demanda um pouco ali da criação da pessoa, mas no geral eu não vejo muito isso, não, assim, de verdade. Mas também, a gente tem uma onda conservadora, né? Eu acho que essa reivindicação se diz muito que vem dos jovens, mas eu não vejo muito bem assim. Tem até, agora fugindo um pouco e entrando ao mesmo tempo, a Record recentemente lançou uma série dita adolescente, né? E é cristã, né? Uma novela um pouco que a menina volta no tempo, né? Assim, para a época da Bíblia atual, aí volta na época da Bíblia para poder
para poder resolver os problemas de relacionamento dela atual, assim, uma coisa meio doida. E aí, acho que é Todas as Garotas em Mim, alguma coisa assim. E aí é meio que isso, né? É o outro tipo de jovem, aquilo é feito para outro tipo de jovem, ou feito para outro tipo de consumo, né? Outro tipo de mente para aquilo. Eu acho que quem tá ali na Netflix, ou quem tá ali numa HBO Max, né? Ela tá uma pessoa mais aberta a algum outro tipo de conteúdo, assim. E acho que pode ser também uma coisa que a gente estava falando no privado, né? E apresentando a contra cá, é aquilo que estava falando, assim, que eu mencionei de. A gente tinha muito sobre o assunto antes. Então, quase nenhuma série adolescente, ou quase nenhuma série de qualquer temática, tratava sexo tão abertamente, né? Não tinha muito, não falava muito sobre o assunto, ou o assunto ou as eram escondidas, eram diferentes. E aí, quando a gente vai para o streaming, parece que tem uma liberdade maior, ou quando vai para a TV fechada, né? A liberdade é maior, e aí você vê outras coisas. E aí a gente cresceu nesse período, né? A galera que já está vindo agora já tem essas coisas, eles querem estar vendo outra coisa além disso. Então, é isso e mais outras coisas que eles querem assistir. Cara, eu tava esperando alguém falar da novela da Record, Todas as Garotas em Mim, esse fenômeno de atuação, né? Uma superprodução aí. Estamos aí com esse sucesso. Malhação acabou, né? Malhação acabou, Claro, tinha a que ter Malhação alguma acabou, coisa ele estava no... precisando. Claro, uma novela que fizesse referência às outras novelas da Record. É claro que a gente precisava disso. Mas acho que ninguém quer esse tipo de produção, né? Acho que a gente quer, mas acho que esse debate já vem acontecendo há algum tempo. É, eu lembro logo daquela atriz de Euphoria, que o nome escapou da minha cabeça agora, que acabou de ser indicada ao Emmy, junto com a Zendaya, e ela teve muitas cenas de nudez e, enfim, teve um grande debate porque algumas cenas não tinham nada a ver, não acrescentavam em nada, não precisava, e parecia uma demonstração do Sam ali de que, sabe, de que é isso, que é arte, porque é conceito, toma conceito, e aí não fazia o menor sentido, gente. Enfim, realmente. Agora, ao contrário de Sex Education, que a Sex Education é o que é o nome da série. Ela é numa pegada muito mais educativa, assim, realmente. Você vê situações sendo retratadas, aí depois vem algumas dúvidas, aí vem alguma lição de moral, alguma coisa ensinando e tal. É uma pegada completamente diferente. E aí, agora teve essa The Idol aí, que chamou a atenção porque tem o The Weeknd e o próprio Sam de Euphoria, que também deve ser uma Euphoria 2.0, né? Putaria, drogas, polêmicas no mundo da música. E é isso. Meu Deus, como é bom ter, sei lá, 17 anos, né? Nessas séries, né? Porque, mas ao mesmo tempo é ruim, mas ao mesmo tempo é bom. Ai, gente, ai, não sei. E aí, e taca prêmio, porque esses caras ganham prêmio pra caramba. É por isso que tá saindo série assim, né? Então, sei lá. É difícil falar que, não vai ter mais. Vai ter mais, gente, porque porra, a última temporada de Euphoria quase que quebra o aplicativo da HBO Max, o que não é difícil. Mas, pô, foi muito, muito grande. E taca prêmio. E aí os caras vão continuar fazendo isso. Assim, uma coisa que eu sempre me pego pensando nessas séries, né? Eles botam os atores para ter 16, 17 anos, que obviamente não tem. Assim, não tem. A gente vê aquilo ali, mas a gente sabe, é impossível você achar que determinados atores têm 17 anos, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não tem como. Então, por mais que falem, é uma série adolescente, que a temática é adolescente, etc e tal, eu quero muito mais como assim, jovens estudantes universitários, né? Que é ok, ainda dá para passar. Então, eu acho que por isso que tem tanta liberdade de sexo, drogas e bebidas, etc e tal. Por mais que a gente saiba que na história é isso que se conta, que tem 17 anos, mas na realidade a gente sabe que não é. Então, eu penso muito assim também, que esses jovens de série não são jovens adolescentes, são jovens adultos, né? Jovens adultos. Então, eu acho que é
muito nesse sentido que a gente também tem que pensar, tipo, o conteúdo que rola ali, né? Porque, assim, gente, nos meus 17 anos não rolava aquilo ali tudo, não, gente. E as séries, às vezes, eu fico, meu Deus, galera, que é isso? Se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, o senhor teria respeito pelo que eu estou falando. Eu não estou acima da justiça. Se eu não acreditasse na justiça, eu não tinha feito partido político. Eu tinha proposto uma revolução nesse país. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Com a aproximação das eleições, a escalada das tensões políticas tende a se elevar. E nessa e na última eleição, isso descamba para a violência. Infelizmente, no dia 9 de julho, um policial penal assassinou Marcelo Arruda, guarda municipal em Foz do Iguaçu e militante do PT, durante a sua festa de aniversário com o tema de Lula e PT. O crime, com óbvia motivação política, mesmo que se diga o contrário, foi considerado pelo Ministério Público do Paraná como um crime com motivação fútil. A gente não pode esquecer também da bomba de pés jogada no palanque do ato do Lula e do Freixo, na Cinelândia, no Rio de Janeiro, no início do mês. Isso, o ex-presidente já tinha sofrido, em 2018, um ataque a tiros na sua caravana no Rio Grande do Sul. E, mais recentemente, o pré-candidato ao governo do Rio, Marcelo Freixo, teve seu ato político interrompido pelo bolsonarista Rodrigo Amorim. Como desviar desse clima de medo que tem surgido nos últimos dias? Ainda tem gente que diz que o petismo e o bolsonarismo são a mesma coisa, né? Que assim, que os dois polos são extremos. Só que a gente não está lidando com extremismos de correntes políticas, né? A gente está lidando com violência, com fascismo. E alguma coisa tem que ser feita. As minhas previsões para o futuro, até as eleições, e até mesmo o futuro, são péssimas. Acho que vai rolar muita merda aí ainda. Mas eu também acho que esse ambiente não é nem um pouco favorável, principalmente por causa da ameaça das instituições. Eu queria muito destacar o comportamento da polícia. A entrevista para o Fantástico, eu não me engano se foi da delegada responsável, foi uma coisa assim, gente, o jornalista pergunta o que aconteceu. Não, porque e tal, e aí o cara tava com o aniversário fazendo do Lula, aí chegou o cara do Bolsonaro e tal, tudo mais. Aí o jornalista, então assim, os dois brigaram por questões políticas. Então, por que você não colocou no auto do processo que foi um crime político? Não, então, é porque o crime político é impedir, olha a justificativa dela, porque era impedir a pessoa de exercer a sua liberdade política. Aí o jornalista, mas não foi exatamente isso que aconteceu? Aí ela, não, mas não é bem assim. Eu falei, ué. Aí a interpretação sua, né? Porque, assim, isso não é crime político. O cara matou o outro, pronto, agora ele não vai mais votar. É assim que funciona. Então, Não, pelo amor de Deus, né? Explicação ali de centavos. O homem mata o outro gritando, aqui é Bolsonaro, o cara que está fazendo uma festa com a cara estampada na parede, e não foi crime político? Ah, por favor. ai, gente, sem condição. E aí, aí que, sabe, isso aqui gera ainda mais medo, porque, né? Olha aí a polícia, olha o que posicionamento é esse, ano eleitoral, né? E aí fica com aquela impressão de que não quer se comprometer, mas isso é um comprometimento, né? Para qual lado, né? Esperando o quê, né? Sabe? E, e aí gera toda essa insegurança. Todo mundo pergunta aí, né? Onde está o Aras? Também é outro, acho que a gente já falou algumas vezes aqui. Nosso poste-geral da República, né? Que basicamente é uma figura representativa e só, né? Porque é só uma figura. A gente não ouve falar muito dele. A atuação dele é tão discreta que é inexistente, né? Então, mas e é aí que dá esse medo, né? Assim, a gente teve um crime violento acontecendo por motivação política e as instituições não estão trabalhando. E aí a gente vai testando. E aí eu ia falar agora que a gente ia testando o limite, mas uma pessoa morreu. Aí o que a gente vai ter além disso, sabe? A gente já chegou no limite, uma pessoa morreu, né? Comemorando o aniversário dela ali, no ambiente familiar dela, com as pessoas que ela gostava, e ela morreu.
né? Então, assim, esses são... Isso é que dá quando você vai deixando, vai deixando, vai deixando, as coisas vão acontecendo, as pessoas vão falando certas coisas, incentivando certos comportamentos, aí chega ali na hora, né? A gente está falando de um governo que incita violência e ódio constantemente, né? Acho que é uma coisa... Por isso a balança proporcional, como a Joana estava falando, é muito sintomático, né? É, que essas coisas aconteçam, assim, esses ataques aconteçam com muita frequência. A gente está falando de um cara que constantemente, de um presidente, um pretenso presidente, um ser humano que se diz presidente, que provoca as pessoas a serem violentas. Não é uma questão de que ele quis se passar como se fosse tudo que ele falasse fosse ou se desfigurado, né? Ele até agrediu verbalmente, né, uma jornalista é, durante essa semana ou semana passada, chamando de burro, porque não sabia o que era sentido figurado, mas para muita gente não é sentido figurado, e para ele, com certeza, não é sentido figurado, mas ele quer que a gente, quer que o povo acredite agora que assim, tudo que ele fala é sentido figurado, né? Quando ele fala em metralhar o pessoal do PT, para muitas pessoas isso significa isso mesmo, assim, pessoas que fazem, cometem esse tipo de crime, elas estão com isso na cabeça, né? Elas estão pensando nesse tipo de coisa. Quando ele insistentemente reverencia torturadores que perseguiram pessoas da esquerda, ou comunistas, enfim, as pessoas acreditando piamente nisso, assim. Então, claro que tem gente que vai falar, esse título figurado, ou muita gente fala, né, ele é brincalhão mesmo assim. É, muitas pessoas compram esse discurso de violência contra o outro campo político. A gente não vê nenhum líder da esquerda atual brasileira incitando esse tipo de violência. E é por isso que a balança é desigual, assim, enquanto o pessoal de esquerda, progressista, está lá falando de democracia, de votar consciente, de votar, enfim, de exercer o papel democrático na sociedade, temos um presidente candidato à reeleição constantemente incitando violência e ódio. E aí o resultado vai ser isso, sempre. Vai ser qualquer pessoa de uma balança política que está incitando ódio, ou as pessoas que seguem esse presidente vão continuar incitando ódio, assim. Essas pessoas se sentem, sei lá, né, ali apoiadas simplesmente pelo presidente da República fazer o que fazem, né? Até a capacidade de ir na festa de um cara, uma festa particular, sabe? Se sente no direito de ali atrapalhar aquele aniversário. Não satisfeito com isso, ele vai em casa, deixa a mulher, o filho e volta para assassinar o cara, porque ele foi com essa intenção, né? Que ele chegou com a arma em punho. Então, é muito surreal a gente pensar que a gente está vivendo num país assim, né? E vale lembrar que eu não me canso de dizer, quem votou nele em 2018 sabia quem ele era e na merda que poderia dar, né? O cara que subiu num palanque em 2018, fazendo campanha eleitoral, falando que tinha que metralhar a petralhada toda, eles, eles viram o presidente deles. Agora, de fato, eles estão metralhando a petralhada toda, né? A gente teve aí o resultado do Marcelo Arruda, espero que tenha sido o primeiro e último caso, né? Por mais que, sendo bem sincera e talvez pessimista, não acho que vai ser, porque a gente está vendo que está aumentando, né? Começou com as fezes no palanque do Lula. Começou com as fezes, não, né? Começou com um tiro, né? No, Começou com Marielle, se for puxar mais atrás, assim, começou lá. começou com Marielle, verdade, começou com Marielle.
Mas ali, Marielle, já são outros 500, né, amiga? Ali eu acho que o buraco é mais embaixo. Apenas Sim, do mas é presidente. violência política, claramente, né? Não, totalmente, É, abertamente, pelo amor de Deus. Não obviamente. tem. Não... É que nem o caso do Marcelo Arruda, né? Por mais que a polícia queira dizer que não é, que o Ministério Público diga o contrário, gente, o cara matou um petista gritando aqui é Bolsonaro, assim, me desculpa, não tem outra coisa. Que eu saiba, eu acho que o Marcelo Arruda não vai poder votar na eleição de 2022, né? Então, a partir disso, eu entendo como um crime político que você está ali do direito de outra pessoa ao voto, minha opinião, né? Bem leiga aqui no direito, mas eu acho que interpretar um texto a gente ainda sabe. Então, isso, sei lá, é muito triste isso que aconteceu e sendo bem sincera, não vejo um cenário de muita melhora, não. Nesses ataques até o fim do ano, até depois das eleições. Infelizmente. A violência começa sutil até crescer e se tornar esse grande monstro que a gente conhece hoje. Então, antes do assassinato, né, da festa de aniversário, a gente também já tem muitos casos aí de violência e às vezes a gente abafa ou a justiça, né? Porque, enfim, as pessoas, a militância está sempre falando. Mas, assim, eu sinto que as pessoas relevam muito certas coisas e só se expressam em casos extremos. Sendo que para chegar nos casos extremos, a gente tem um background aí de muitas coisas sutis. É uma bola de neve. Então, você tem a reunião do Bolsonaro com os embaixadores nessa semana, que foi uma coisa, assim, uma loucura. Ele tem falas ali muito perigosas e a gente não tem as instituições falando disso de uma maneira séria, nem a mídia e nem as pessoas fazendo piada porque ele escreveu lá no post dele uma palavra errada ou porque o Bolsonaro tem uma dicção péssima. Não, gente, não é para fazer piada, não é para zoar, né? O Bolsonaro como indivíduo e o bolsonarismo, né, o que ele representa é algo perigoso que a gente tem que combater de maneira efetiva, porque daqui para frente é disso a pior. Vai dar muito trabalho, os próximos meses vão ser meses muito decisivos e muito tensos para a política e para quem faz política nesse país, entendeu? Então, assim, a batalha tá ganha. Eu vejo muito assim, a gente não vai se intimidar, a gente não tem que temer esse povo. Tem que temer sim, tem que ficar com o cu na mão, porque a gente é perigosa, entendeu? Então, o amor vai vencer o amor, cacete, entendeu? O amor não te Amor, colete à prova de bala, não. exatamente, não te desvia de barra, de tiro, porrada e bomba, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter políticas efetivas, não responder a mesma linguagem, porque a violência nunca é a resposta, mas eu tô falando, assim, de instituições sérias, bater isso com mãos de ferro, entendeu? Tipo assim, de entender que é um cenário perigoso, que é preciso ficar atento, porque tem uma corrente aí muito perigosa que está nascendo e ninguém está falando nada. De descrença com o sistema eleitoral, com a justiça eleitoral. A gente está aí há anos, o Bolsonaro... Você acha que esse discursinho dele contra as urnas eletrônicas é dele? Claro que não. Tem coisa séria vindo aí, entendeu? E a gente vai ficar de braços. Faça-me um favor, né? O povo do foro, os jornalistas, o povo do foro parece coisa totalmente informal, né? Os jornalistas do foro geralmente falam que o clima do eleitorado é meio que estamos indo para uma eleição, e enquanto do Bolsonaro estamos por o golpe. Então, acho que é muito isso, assim. Acho que a imprensa, acho que a primeira vez que eu vi algum jornalista
da Globo falar que o Bolsonaro está indo para o golpe, uma coisa que eu vi há muito tempo no foro, acho que foi essa semana, assim. Então é isso, assim. Não é só uma escalada golpista, é uma preparação para um golpe. Assim. Não é só, é um presidente autoritário. Ele tá ali, ele não tá brigando com o Lula, ele tá brigando com ele mesmo, assim, com tudo, né, com o Lula especificamente. Não é um adversário político, é um planejamento de golpe. Não, com certeza. A gente vê que ele está se movimentando para esse golpe acontecer e ter ali, né, o apoio dos eleitores dele que no futuro não vai falar que foi golpe, se acontecer, que eu espero que não aconteça, galera, pelo amor de Deus, não deixa isso acontecer. Vai falar que foi revolução, né? Porque a gente já vê esse povo aí falando que 64 foi revolução, né? Não um golpe, como de fato foi. Como com a Dilma também foi um golpe. Enfim, né? A gente está vendo aí de uma série de golpes, espero que a gente acabe com isso por aí. E de verdade, vamos ter cuidado, né? Nós vamos ter cuidado, porque de verdade o cenário não é legal para gente, o cenário não é seguro. Não digo em questão de agora de eleição, porque eu sempre venho, brinco, vamos votar direito, vamos acertar o voto, porque eu não aguento mais, isso é um fato. A gente tem que continuar assim, tendo a nossa voz, ocupando os espaços, fazendo nossos comícios, enfim, tudo aí que esteja dentro da lei eleitoral, mas tendo cuidado, porque, de verdade, isso que aconteceu é inadmissível, mas a gente sabe que não vejo que vá parar por aí, que é isso, né? A gente está se preparando, a esquerda ela está se preparando para uma eleição difícil, mas o bolsonarismo está se preparando para um golpe baixo, um golpe muito sujo. Então, é isso. Cuidado com os nossos. Alô, 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 vocês sabem quem sou eu? Vamos fazendo. Chama que eu vou. Finalmente aconteceu o que o Brasil inteiro estava esperando. A Anitta revelou o seu voto para a próxima eleição. Depois de dizer que ainda estava indecisa em quem votar para derrubar o Bolsonaro, que ela carinhosamente apelidou de Voldemort, a poderosa escolheu Lula como seu candidato para presidente. Desde então, a Anitta entrou na onda de fazer o L e até se disponibilizou a ensinar. Isso mesmo que eu disse, pessoal, ensinar ao petista a melhor estratégia para ganhar a eleição, até porque ela sabe muito mais do que o homem que já ganhou a eleição 2 vezes, não é mesmo? Só para lembrar, em 2002 e 2006, ele foi eleito presidente da República. Até aí, tudo bem. Anitta dava a entender que estava em paz com os petistas e com a esquerda. Até que em uma postagem no Twitter, a cantora afirmou que não autoriza o uso da sua imagem como uma forma de engajar e promover outros candidatos petistas. Isso tudo depois de compartilhar uma foto com a estrelinha do partido no seu bumbum. A declaração deu o que falar e até Bolsonaro quis se meter na confusão. Depois, Anitta disse que a fala dela não passou de uma estratégia de engajamento e ainda meteu a pobre da Melody no meio da confusão. A menina, que nem tem idade para votar, não deixou barato e foi tirar satisfações com a Anitta. Em uma série de tweets, Melody praticamente chamou a Anitta de recalcada e disse que a cantora usava o nome dela para se manter na mídia. Afinal, Melody é top 1 no Spotify. A treta entre uma garota de 15 anos e uma senhora de quase 40 anos, como Melody disse, foi a grande fofoca da semana, que começou com um assunto seríssimo e acabou virando uma farofa, bem da ruim. Gente, eu perco tudo com ela dizendo que tá aí para ajudar o engajamento do Lula. Tipo assim, o que eu puder ajudar para engajar o candidato. Pelo amor de Deus, minha filha, é o Lula. O Lula já era famoso antes de você nascer. E o pior que não mentiu, né? Não mentiu, pelo amor de Deus. Porra,
É o papai, cara! O barbudinho, o molusco. Como assim? Desde quando ele precisa de Anitta para ganhar a eleição? Não desmerecendo a Anitta, beleza? A gata manja dos marketing lá dela. Mas, gente, para que tá feio. E outra coisa que eu fico me perguntando é, ela sim, ela tem o direito dela de sim apoiar o candidato, não apoiar o partido, mas também pensando nos outros partidos que você também vai apoiar, né, galera? Não adianta votar no Lula e eu votar, sei lá, para prefeito, para governador, nos negócios meio nada com nada, porque, né, senador, etc., deputado, que depois não faz política, acontece o que aconteceu com a Dilma, né? Então, vamos ter um mínimo ali de coerência, coesão no que tu vai votar. Mas eu me pergunto assim, a gata pode usar a marca do PT estampada no popô dela, né? Que é a estrela. Com 13, todo mundo sabe que é a marca do PT. Por que o PT não pode usar a marca dela? Porque, sim, a Anitta é uma marca, né? A Anitta não é Larissa. Por que o PT não pode usar a marca dela? Né? Se ela acha que tem liberdade para usar a marca do PT, que é uma marca que, sim, está muito forte, né? A gente tem que parar para pensar nisso, que a Anitta, ela é marqueteira, a Anitta gosta de números, então a Anitta ela não botou aquela estrela na busanfinha dela à toa, que a gente sabe que o Instagram quase não está entregando foto, mas aquela foto foi parar no feed de todo mundo viu a foto com a estrela do PT na bunda da Anitta, então aquilo dali foi uma bela jogada de marketing para ela e para o engajamento dela e para tudo que ela precisa, né? Que a gente sabe que o artista hoje corre atrás disso. Por que o PT não pode usar a marca dela? Então, assim, eu acho que já começa errado daí, né? Se você não quer que determinada marca use a sua marca, porque né, ali é uma marca usando outra, não use a dos outros também, né? Não queira ganhar engajamento em cima dos outros. Ainda mais numa situação dessa, porque, assim, desculpa, gente, eleição é uma parada muito séria. A gente viu no bloco anterior a merda que tá dando essa eleição já, que ainda nem começou. Então, não tenta ganhar engajamento em cima disso, não, galera. Se você não apoia de verdade, se você não quer disponibilizar, usar a sua imagem na campanha, fica na tua. Não queira fugir de ser a isentona, não. Porque a gente sabe que já foi atacada por ser isentona, né? Então, a gente entende o marketing ali da gata. Mas feio, ficou feio. Achei rude. Eu acho que a Anitta se posicionar é um fato muito relevante, sim. Mas o jeito que ela está se posicionando parece que ela é a definidora da eleição, assim, né? A gente sabe que na última eleição, até ela se posicionar contra o Bolsonaro demorou um século, assim. E a gente também não sabe até hoje o que foi o posicionamento dela, né? Se ela votou na encolha, se ela votou nulo, se ela votou realmente no Haddad, enfim. A gente não alcança esse... Até porque o voto é secreto, né? Então a gente não sabe o que ela fez em 2018. Mas esse ano, né, ela já declarou, né, seu apoio ao Dumbledore, né, como ela mesma fala. A gente olha essas referências a Harry Potter, realmente queima! Já ela declarou seu apoio ao Lula, né? Eu acho muito importante, pelo menos, como a gente falou, né, tem falado em alguns episódios, é o mínimo de defesa da democracia que todo mundo deveria prezar, assim. Tem alguns artistas que nem precisam se posicionar, porque a gente sabe o posicionamento automaticamente. Mas, se a gente vê, por exemplo, o Gustavo Lima se posicionando a favor do Bolsonaro, a gente precisa realmente de uma Anitta se posicionando a favor do Lula. Mas eu acho que é o posicionamento mesmo que ela está tendo, assim. Como ela manja de marketing, ela deveria já saber que isso, o jeito que ela está se comunicando não é tão positivo assim.
outro ponto, né? Esse posicionamento dela, ela equilibra, né, entre, entre dizer que é antipetista e que está votando no Lula, né? E aí ela diz que isso é realmente para mostrar que ela, que é uma pessoa contra, até ela, né, que é contra, está apoiando isso, né, em detrimento do Bolsonaro. Enfim, acho que muita se bateu nela por esse posicionamento de dizer antipetista. Então a gente tem que ver como que isso bate nas pessoas que estão ouvindo isso, né? Tem que ver no antipetismo e no antipetismo. Acho que esse posicionamento dela serve mais para quem está em cima do muro do que para quem realmente está debatendo no campo político atual, né? A gente sabe que quem está no cima do muro vai cair para a direita, né? Então, geralmente as pessoas caem para lá. Né? Se tivesse um Aécio, o pessoal que estava em cima do muro estaria votando no Aécio. Enfim. E aí é meio que isso, assim, né? Inclusive a Anitta devia votar no Aécio, né? Desculpa, essa informação deve ser importante. Então, acho que é isso, né? Acho que ela tem que rever o posicionamento dela. Até porque todo mundo, a gente vê diversos artistas que se posicionaram a favor do Lula, que não fazem essa palhaçada que ela tá fazendo, assim. A gente viu, por exemplo, Pablo Vittar não fica postando todo dia uma foto dela com uma estrela e 13 em qualquer situação, assim. Então, atentos, né? Atentos. Ai, gente, igual a Boca Rosa fala. Ai, vocês tinham que ver a algazarra que elas fizeram lá dentro. Foi a Anitta, só a algazarra que ela fez pra esse anúncio. Gente, Olha, o que é você isso? ressuscitou um meme no momento exato, hein? Gente, que isso? Um filme? Que isso? Um filme? É só isso. Se alguém resgatar 2022 para é um filme, gente. Isso está acontecendo É realmente um um caos. filme, gente, é um filme. De Que é muito mau isso? gosto, infelizmente. É um filme de terror. Mas, cara, o que foi isso, sabe? Ela faz esse show no Twitter, entendeu? Eu até cheguei a ver uma matéria falando que acho que foi o Washington Post, falando que o engajamento, a Anitta, o posicionamento da Anitta. Eu vi muito elogio por parte da imprensa internacional, porque é uma eleição decisiva, polarizada, e ela tem muitos seguidores, ela engaja o público mais jovem. E aí acho que ela deve ter recebido esse briefing da equipe dela. E aí ela falou assim: bom, já que eu tenho tanto poder de decisão, então eu vou decidir não decidindo. Então é isso. Ela não decidiu. A decisão dela foi não decidir. E aí ficou nessa coisa de não porque não pode isso, não pode aquilo. Aí fala de Melody. Enfim, assim, ela já esteve envolvida em muitas confusões. Os Anitta, eles sempre têm uma desculpa para todas elas. Aí agora a gente escalonou para confusão com o partido. Então a gente tá foi uma confusão temática, né? Já que esse ano a gente tem eleição, então vamos arranjar confusão com o partido. E é claro, né, que o Lula, assim, numa eleição tão acirrada, o posicionamento dele foi muito de isso, Anitta, eu sei que nem todo mundo gosta do nosso partido e tudo mais, então vem aqui pra gente e tudo mais. E aí ela foi lá, brincou, fez a referência a Harry Potter. E aí, cara, é aquilo, eu acho que é muito tempo nas redes sociais ela, assim. Era só ela ter falado, ok, PT, aquela fotinha lá e acabou, vida que segue, mas não tinha que voltar nesse assunto, sabe? Ninguém pediu esse reposicionamento. Só quem achou ruim o primeiro posicionamento dela foram os Minions, que já odeiam ela por natureza, né? Então, assim, essa volta dela foi para agradar quem, gente? Assim, pra quê? Ninguém pediu, era só comentar outra coisa no Twitter, sabe? Engajamento, amigo. Engajamento. É isso. É como você falou. Ah, Ela quer ser temática. Você quer Ela deixar? tem muito, ela tem muito aquela estratégia, né? Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Só que eu acho que tem horas, Não. cara, que não é sobre você, sabe? sim. E assim, eu acho que eu entendo as pessoas que. Tem muita gente que vai votar no Lula, mas não morre de amores pelo PT. Mas eu acho que reforçar este antipetismo agora não é o momento, porque foi justamente ele que nos trouxe onde estamos agora, sabe? Então, não é morrer de amores, apoiar a bandeira. Assim, eu nunca esperei que a Anitta ela fosse subir num carro de som para cantar Lula lá.
né? Mas, assim, ela também precisa ter muita responsabilidade com as falas dela. Não é farra, entendeu? Não é para gerar engajamento. É um assunto muito sério. Então, eu vi ela até respondendo uma seguidora, que foi inclusive a resposta, né? O tweet que desencadeou essa polêmica com a Melody, porque foi quando ela citou a menina, né? Que isso para ela é mais. Ela fala essas coisas para o nome dela ficar em alta, o engajamento, né? O clássico fale bem ou fale mal, mas fale de mim, para que ela se mantenha na mídia e no jogo político. Só que, cara, esse jogo político não é sobre a atenção dela, não é sobre o nome dela, são sobre duas coisas, é sobre uma coisa muito séria. Então, assim, eu achei que foi não sei se foi uma estratégia ou se, enfim, o que foi aquilo que deu na telha dela ter aquela atitude, mas foi muito irresponsável, assim, sabe? E eu penso, não tem uma assessoria para falar, ai, amiga, calma. É muito louco, né? Parece que não existe assessoria para Anitta, né? Isso que, obviamente, ela deve ter 50 mil assessores de comunicação perto dela, mas ela parece que ela age, né? E eu acho que ela realmente ela que digita aquilo tudo. Parece que o Twitter dela, ela escreve tudo que ela quer mesmo, assim. Uma coisa não faz nenhum sentido, assim. É, ela ter o comportamento que ela tem no Twitter, assim. Geralmente as pessoas aparecem só para, tipo, o famoso só, ou só comenta uns negócios meio aleatórios, assim, comenta a agenda, comenta coisa, ou os temas mais falados, né, porque vários temas exigem posicionamento dos famosos, né, aquele famoso vídeo da Luana Piovani que tem que postar foto da Amazônia, tem que falar do LGBTQXYZ, é, mas não pode postar uma foto de biquíni. Mas é isso, né? A gente espera que os famosos se posicionem sobre os temas mais importantes, mas parece que ela se posiciona sobre tudo a todo momento, assim, né? Inclusive sobre as tretas também do mundo, assim. Então ela tá o comportamento dela que eu acho que é o que importa, assim, no que é o tema de hoje aqui que a gente está falando, né? É o como que ela se comporta diante dos temas, e não necessariamente o posicionamento dela, que eu acho que o posicionamento dela é o certo, assim, né? Mas o comportamento em si, esse duelo, essa rivalidade, puxar a tadinha da Melody que estava quieta no canto dela, que foi também equivocada, mas, enfim, acho que é isso, né? E a Melody, gente, tadinha, a Melody sofreu com os Anitta esse final de semana. Não sou nem uma pessoa que apoia muito a Melody, mas ela sofreu mais que às vezes esse final de semana, com os Anitta levantando imposto não pago do carro, derrubaram um vídeo na Apple, música na Apple, vídeo no YouTube, mas ela ainda está em primeiro lugar do Spotify. Acabei de ver aqui, ela continua em primeiro lugar, e daqui a pouco Cachorrinhas passa. Mas é isso, assim, tipo, catar a vida inteira da Melody, e aí a Melody já se posicionou falando que não existe treta entre elas estavam brincando, e que ela admira muito a Anitta, ela é uma Anitta, e provavelmente a Anitta também é fã dela. Óbvio, né? Porque a Anitta é muito fã da Melody, com Gente, certeza. isso é muito bom. Esse vídeo é sensacional. Óbvio que a Anitta é fã da Eu Melody. imagino Quem a não é? Anitta, a Anitta com um fonezinho lá, ó, tocando Melody. Que delícia! Tocando pipoco. Ai, gente, não tem como. Eu de verdade, eu queria muito ter a autoestima da Melody. É uma menina com uma autoestima que, olha, é de se invejar. Eu queria. Eu queria. Eu achei engraçado que ela falou, olha, copiou meu carro. Tipo, copiou meu carro. A Não, música é esse dela, tipo de autoestima, né, que a gente precisa. autoconfiança é tudo. Eu acho que a gente não pode também menosprezar a voz da Anitta e o alcance que ela tem. Isso é uma coisa, assim, inegável, né? Tudo que ela fala reverbera. Então, ela descobriu recentemente que estava com endometriose,
começou a falar sobre esse assunto e as buscas, né, no Google da palavra endometriose aumentaram absurdamente. Tudo que ela fala gera alguma coisa. E às vezes ela faz isso por bem, mas às vezes ela faz de uma forma um pouco falha, né? Então eu acho que nesse caso foi bastante falho, assim, porque ela sabe que o que ela fala vai dar o que falar. Então não são declarações ingênuas, são declarações para causar, né? E aí eu acho que agora não é o momento dela causar, ou pelo menos não causar nessa situação que a gente está passando, sabe? Acho que esse contexto político não é um contexto para a gente causar. No meio dessa confusão, né, dessa questão da Anitta, eu acho que só é importante, eu acho interessante o posicionamento de uma das compositoras de Positions, que ela destacou, né, tipo, ela explicou toda a questão isso em outra briga, né, em relação porque tem a Anitta puxou a Melody, né, citou a Melody na discussão política, mas também teve aquela questão da música de Positions e tudo mais, com assalto, Ainda foi teve assalto isso. perigoso, né? É. Foi assalto perigoso, né? E aí a compositora de Position falou assim, explicou toda a questão do contrato, de como funciona a música, e ela destacou, né? Tipo, uma menor não deve ser atacada. E, assim, o pai da Melody, eu acho que é a figura escrota da situação que acaba colocando ela, sempre colocou ela desde pequena nessas situações, mas eu gostei que ela lá de fora, entendeu? Viu a situação aqui dentro, deve ter visto a idade da menina e falou assim, gente, uma menor não deve ser atacada, né? Então, assim, enfim, além disso tudo, acho que é muito importante destacar isso, né? Ela tem 15 anos, né? Obviamente ela não é criança, mas ela é uma menor de idade, ela não tem maturidade sobre certas coisas. E a maturidade deveria vir do pai dela, né? Que é o que nunca vem, né? Né? É assim, Melody já não é mais uma criança, né? Ela tem 15 anos, então acho que ela já sabe, assim, discernir muito bem o que ela fala, etc e tal. Mas ainda assim é uma adolescente, então, tipo, eu acho que quem gerencia a carreira dela, que no caso é o pai dela, né? Se pode se dizer que ele gerencia, né? Porque é uma carreira muito conturbada, muito problemática, né? Desde que ela era bem mais novinha. Então, eu acho que era ele que tinha que tomar um pouco mais à frente aí dessas picuinhas que rolam entre ela e a Anitta, etc. Né? A gente sabe que a carreira ali da Melody, gerenciada pelo pai, sempre foi uma coisa muito estranha, muito hipersexualizada, quando ela era muito novinha. Eu acho que não tinha nada a ver com o que fazia, enfim, né? É, Hoje acho que ela já tem um pouco mais de controle sobre isso, ela faz o que ela quer também, e já está com 15 anos, etc. Mas essas picuinhas eu acho que tinha que ser muito mediada ali pelo pai ainda, mas ele não faz questão nenhuma disso. Acho que até gosta, né? Porque isso gera engajamento. Falem mal, falem bem de mim, mas falem de mim. A gente está aqui falando da Melody, a Melody está em primeiro no Spotify, e é isso que importa. A Anitta é um caso à parte, que assim, achei um devaneio da gata que ia ensinar o Lula a fazer propaganda política, que, né, o gato, ele ganhou já 2 eleições, elegeu Dilma, então, assim, vamos, respeite quem pode chegar onde a gente chegou, né, Anitta? Vamos com calma. Antes da gente pensar em nascer, Lula já estava lá, ó, fazendo política. Então, vamos deixar quem sabe fazer as coisas. Você sabe fazer o seu marketing, ele sabe fazer o dele, e está tudo certo, mas também não se meta em política se não for para ajudar, né? Não vai falando aí uma porção de coisa que pode influenciar, sim, na candidatura do Lula, porque a gente sabe que a gente está numa eleição difícil, as imagens estão muito delicadas hoje em dia, então, qualquer coisa pode afetar a imagem do Lula, do PT, e é tudo que a gente não precisa nesse momento. A gente tem que tirar o inominável aí do poder.
Então, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. E se você chegou até aqui, segue a gente lá no Instagram, no @farofacult.pod e vem continuar a conversa com a gente. Um beijo, galera. Até a próxima quinzena. Um beijo, meus amores. Assista a Ponte. Eu e Michelle assistimos a Ponte, maratonamos esse final de semana. E é um reality show que está sendo pouco comentado. Assistam aí. Ai, gente, a gente que gosta de farofas, é muito bom, assiste. Ai, meus filhos não vão ser machistas! 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 Ai, eu amo. Tchau, gente. Obrigada pela companhia. Sigam a gente lá nas redes sociais, que tem muito conteúdo bom. Interage com a gente. É isso, um abraço. Beijo, meninos. Tchau, meus amores. E é isso. Espero que tenham gostado. E acompanhe a gente. Vem muita coisa por aí, hein? Vem muita coisa por aí.